Olá, alunos do terceiro ano do Paraná, tudo bem com vocês? Novamente aqui, professor Jefferson, com Biologia. Mais uma aula de Genética, ainda substituindo a professora Franciele. Estou ainda desejando que fique tudo perfeito e estável com ela novamente. De novo, o nosso tema, Genética. Hoje falando de alguns efeitos na saúde ligado a grupos sanguíneos. Falso zero, eritroblastose fetal e mais um outro ponto que nós vamos conversar chamado anemia falciforme. Mas vamos lá, com calma. Lembrando vocês, confirmar a presença lá no Classroom, rever as aulas anteriores sobre sistemas de genética. As aulas são uma sequência, as primeiras aulas são base para as próximas. Então use o Aulas Paraná, o canal do YouTube e o aplicativo para vocês revisarem e reverem as aulas. Maravilha? Dúvidas? Procurem seu professor pelo Classroom. É um caminho muito bom e muito eficiente. Vamos em frente. Aquela notícia de sempre para fazer parte da nossa aula. Dá uma olhada aqui. Sangue raro presente em apenas 11 famílias brasileiras salva bebê na Colômbia. Então o Ceará foi o primeiro estado brasileiro a fazer uma doação internacional do sangue bombaim raro em todo o mundo. Um bebê de Medellín, na Colômbia, foi salvo graças a uma transferência realizada com o sangue de um doador cearense. O sangue doado é de um tipo raro, chamado Hzinho, ou fenótipo bombaim. O paciente é uma menina de 1 ano e 2 meses que apresentava grave sangramento digestivo e precisava de transfusão urgente. Então, lá em Fortaleza, no Ceará, no banco de dados deles, eles tinham um doador com esse tipo sanguíneo raro, e essa menina na Colômbia precisando de sangue, um sistema onde as secretarias de saúde e os ministérios da saúde se comunicam. A Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde da Colômbia emitiu o pedido a nível América Latina, o Ceará conseguiu atender, porque tinha esse doador, eles entraram em contato com o doador se prontificou a doar, e essa bolsa de sangue saiu de Fortaleza, foi para São Paulo. De São Paulo foi para a cidade do Panamá, da cidade do Panamá foi para La Paz, de La Paz foi para Medellín. Toda essa viagem, uma enfermeira carregando a bolsa de sangue para salvar a vida dessa bebê. Por quê? Porque todo mundo que tem sangue Hzinho vive tranquilamente. Mas quando precisa de uma transfusão, só pode receber de quem é Hzinho. Esse é um dos casos que nós vamos estudar hoje. Vamos lá para os nossos objetivos. Ser feliz. Começa por aí a coisa. Conhecer doenças ligadas à mistura entre sangues e diferentes grupos. Então, misturou sangues de grupos diferentes, problemas. Explicar as probabilidades de ocorrência dessas doenças através de cálculos genéticos. Então, você explicar essas probabilidades, nós chamamos de aconselhamento genético. A chance de você ter um problema graças a um casamento entre indivíduos que a gente conhece o genótipo. Entender com clareza os princípios de transfusão de sangue e aplicar as regras de probabilidade que a Fran trabalhou com vocês. Maravilha? Continuando. Um quiz para o cérebro de vocês se abrir para a aula de hoje. Uma mulher portadora do sangue B possui qual tipo de aglutinina e qual tipo de aglutinogênio, respectivamente. Então, primeiro você fala da aglutinina, depois do aglutinogênio. Letra A, ela tem o anti-A e o aglutinogênio B, ela tem o anti-B e o aglutinogênio A, ou ela tem os anti-A e anti-B e o aglutinogênio zero, ou seja, nenhum aglutinogênio, ou ela não tem nenhum anticorpo, anti-zero, e o aglutinogênio A e B ao mesmo tempo. Raciocina, responde, eu já volto.
É isso aí, gente. Quem é sangue B, ele é sempre anti-A, porque carrega a proteína B. Simples, era lembrado da aula anterior. Vamos preencher isso aqui? Como que nós vamos preencher? Aqui, o tipo de sangue, 0, popularmente chamado O, A, B ou AB. E o que ele tem como defesa, anti-A ou anti-B ou nenhum. Maravilha? O que que acontece? Quando você pega um sangue 0 e mistura com sangue 0, o que que acontece? Nada, o sangue continua normal. Quando você pega um sangue 0 e mistura com sangue A, ele aglutina, amontoa os glóbulos vermelhos, porque tem anti-A, e o anti-A vai atacar a proteína A do sangue A. O que acontece com o 0 misturado com o B? Mesma coisa, porque tem anti-B, o anti-B vai atacar a proteína B. E com a B, mesma coisa, porque o anti-A vai atacar a proteína A e o anti-B vai atacar a proteína B. Então, o 0 acaba podendo receber sangue só dele mesmo. Se ele recebe o A, o B ou o AB, ele ataca. Maravilha? Complicado porque diminui a chance de receber sangue. Mas é muito comum, né? Lembra que eu falei? Mais de 30% da população tem sangue 0. Isso já melhora a chance. Próximo. Então agora se eu pegar um sangue A e doar para ele o 0, tá tudo bem? Tá tudo bem, porque o 0 não traz proteína alguma. Se eu pegar o sangue A e doar para o A, também tá tudo bem. As proteínas são todas iguais. Agora um sangue B, o cara que é A, ele tem o anticorpo anti-B, que vai atacar o B e vai aglutinar. E o AB, mesma coisa. Ele vai atacar o B do AB e vai aglutinar. Então, só pode receber 0 ou A. O sangue B, parecido. Parecido por quê? Porque ele pode receber o 0, porque ele é só anti-A, e no 0 não tem nem A nem B. Ele não pode receber o A, porque ele é anti-A, vai aglutinar. Pode receber o B, porque é tudo igual, mas não pode receber o AB, porque ele vai atacar o A e vai aglutinar o sangue. E por último o AB, que ele pode receber o 0, pode receber o A, pode receber o B e o AB. Por quê? Porque ele não tem anticorpos, ele não tem nem anti-A, nem anti-B. Então ele pode receber qualquer tipo sanguíneo que ele não vai atacar nenhum. Qualquer tipo sanguíneo, quando a gente fala de sistema AB0, ou popularmente ABO. Combinado? Toca o baile. Um exercício para vocês fazerem. Da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. A transfusão de sangue tipo AB para uma pessoa com sangue tipo B, letra A, pode ser realizada sem problema, porque as hemácias AB não possuem antígenos que possam interagir com os anticorpos A, presente no sangue do receptor. Letra B, pode ser realizada sem problema, porque as hemácias AB não possuem antígenos que possam interagir com anticorpos anti-B, presentes no sangue do receptor. Letra C, pode ser realizado sem problema, porque, apesar das hemácias AB apresentarem antígeno A e antígeno B, o sangue do receptor não possui anticorpos contra eles. Letra D, não deve ser realizada, pois os anticorpos anti-B presentes no sangue do receptor podem reagir com os antígenos B presentes nas hemácias AB. Ou ainda, letra E, não deve ser realizada, pois os anticorpos anti-A presentes no sangue do receptor podem reagir com os antígenos A presentes nas hemácias AB. Releia com atenção, resolva, eu já retorno.
Atenção, aquela tabela que eu falei agora há pouco. Quem é sangue AB, proteína A e proteína B. Quem é sangue B, tem anti-A. Então, o que vai acontecer? O anti-A do receptor vai atacar o antígeno A do doador. Aonde que a gente tem isso? Aqui. Os anticorpos anti-A vão reagir com o antígeno A. Maravilha? Marca lá a letra E. Vamos em frente. Sistema RH, uma tabela que vocês já viram na aula anterior. Desão, desão ou desão, desinho, RH positivo, ou seja, vai produzir a proteína RH nas hemácias, com o antígeno RH. E ele não vai produzir anticorpos contra essa proteína, porque seria suicídio. RH negativo, desinho, desinho. Grupo a que ele pertence, RH negativo. Por quê? Porque ele não tem a proteína RH, sem antígeno RH. E ele pode produzir os antígenos anti-RH. Pode produzir. Quando que ele pode produzir? Quando ele entrar em contato com o sangue positivo. Legal? Lembra que é diferente. No AB0 você já nasce com anti-A ou com anti-B. No RH você só produz o antipositivo depois que recebe sangue antipositivo. Depois que o seu sangue entra em contato com o sangue positivo. Vamos lá. Como é que a gente faz tipagem sanguínea? Simples. 2 gotas de sangue. Nas 2 gotas, coloca-se anti-RH e anti-RH. Não reagiu é porque é negativo. Reagiu é porque é positivo. Porque o anti-RH só vai reagir aonde tiver RH. Então a pessoa é positiva, produz fator RH. Então aqui RH positivo, porque produz. Aqui RH negativo, porque não produz. É assim que é feito o teste rápido para tipo sanguíneo. E aí o que acontece? Existe uma doença, que a Franciele já conversou com vocês, ligado a mães de sangue RH negativo que gestacionam filhos de sangue positivo. Para uma mãe ser negativa, olha aqui na tabela, desinho, desinho, e ter um filho positivo, esse filho vai ser desão, desinho. Vai receber o desinho da mãe. E o desão vem de quem? Obrigatoriamente do pai. Então, se os dois forem negativos, pai e mãe, não haverá esse problema. Agora, se um for positivo e o outro for negativo, haverá este problema. Houve com os meus filhos, gente, eu sou fator positivo, a mãe deles é fator negativa, eles dois vieram positivos, portanto, a mãe deles teve que receber um soro antipositivo. Como é que funciona isso? Olha aqui que interessante. Esse cara não sou eu, ele não é tão bonito quanto eu, e essa mulher também não é a mãe dos meus filhos. Mas é um caso muito semelhante. Primeira gestação, feto positivo. A minha filhotona crescendo na barriga da mãe dela, o que acontece? Durante a gestação, quase nunca tem mistura de sangue. Mas na hora do parto, que a placenta, que é um órgão da criança, desgruda do útero, que é um órgão da mãe, essa desconexão pode acontecer de um pouco de sangue da placenta extravasar e misturar com o sangue da mãe. A mãe que é negativa vai começar um processo de reconhecimento de algo estranho, que é a proteína positiva, que é a proteína RH. E em alguns dias ela vai começar o processo de produzir anticorpos antipositivo. Para a mãe não tem problema, porque a mãe é negativa. Ela produzir antipositivo não muda a vida dela. Combinado? Porém, ela vai estar carregando anticorpos antipositivo, ela vai ter uma memória imunológica desses anticorpos, e na próxima gestação, lá ela gestando, meu filhão bonitão, a cara do pai, bonito igual, só tem cabelo. O que acontece? Ela poderia passar esses anticorpos, que a mãe passa junto com nutrientes, o meu filhão positivo iria destruir os glóbulos vermelhos dele, que são positivos, poderia causar um aborto durante a gestação, ou ele nascer com uma anemia grave, necessitando de transfusão desde a hora do nascimento. O que é feito para evitar esse processo? Simples. No primeiro parto, quando faz-se o teste do pezinho na criança, se detecta o tipo sanguíneo dela, percebendo que ela é positiva, coloca na circulação da mãe um soro antipositivo, para que esse soro destrua a proteína positiva da criança antes do corpo da mãe reconhecer.
Então, antes do corpo da mãe tomar conta que tem uma proteína estranha que ela tem que produzir anticorpos, o soro que foi injetado destrói, ela não produz anticorpos, na próxima gestação ela não tem anticorpos para passar para o filho, portanto não vai ter problemas na segunda gestação. Maravilha? Foi o que aconteceu com os meus pequenos. Na primeira gestação ela recebeu a injeção, não teve problema na segunda gestação, que ela recebeu a injeção novamente e não teve problema outra vez. Interessante? E isso, toda vez que ela negativa gestacional a criança positiva, após o parto, tem que receber o soro antipositivo. Todas as vezes que isso acontecer. Tá bom? Gestacionou uma criança negativa, não faz diferença alguma. Se eu fosse negativo e ela também, nunca teríamos esse problema, porque as crianças seriam sempre negativas. Vamos lá, um exercíciozinho sobre esse tema para vocês. Universidade Federal do Pará. A eritroblastose fetal ou doença hemolítica perinatal consiste na destruição das hemácias do feto positivo, RH1, pelos anticorpos da mãe, negativa, RH2, que ultrapassam lentamente a placenta. Devido a uma destruição maciça das hemácias, o indivíduo torna-se anêmico e a hemoglobina presente no plasma é transformada no fígado em bilirrubina. Em relação a essa condição, é correto afirmar. Presta atenção nas opções. A mãe, RH negativo, só produzirá anticorpos anti-RH se tiver uma gestação de uma criança positiva, com passagem de hemácias para a circulação materna. Ou, letra B, a mãe negativa poderá produzir anticorpos anti-RH devido a uma gestação de criança positiva, cujas hemácias passaram para a circulação materna, comumente por ocasião do parto ou se receber uma transfusão de sangue incompatível, positivo. Letra C. A mãe produzirá anticorpos antipositivo, que pode atingir os filhos positivos, incluindo o feto que primeiro induziu a produção desses anticorpos. Letra D. No caso de mulheres negativas, que já tenham tido uma gestação anterior positiva e estejam novamente grávidas, é ministrada uma dose da vacina Hogan por volta da 28ª semana de gestação e outra até 72 horas após o parto, o que evita, assim, que essa criança, caso seja RH positivo, tenha a eritroblastose fetal. Bastante informação, né? Ou, o tratamento de bebês que nascem com o problema pode incluir uma transfusão total de sangue. O bebê recebe sangue positivo, que já não terá mais suas hemácias destruídas pelos anticorpos da mãe, presentes no recém-nascido. Releia com atenção, analise e escolha a correta. Já voltamos.
extensa e exige atenção aos detalhes. Mas eu vou direto na correta para vocês. Qual que é? A mãe negativa poderá produzir anticorpos antipositivos se ela teve uma gestação de criança positiva e cujas hemácias passaram para a circulação da mãe, para que a mãe seja sensibilizada. E então, comumente por ocasião do parto ou se receber uma transfusão de sangue. Então, pode ser que no parto haja o contato entre o sangue mãe e filho, ou vai que ela recebeu uma transfusão que não tiveram cuidado. Aí sim ela pode gerar esse problema no seu filho. Nas outras opções, nenhuma faz sentido. Essa aqui, vacina no meio da gestação, nada a ver, gente. Ela iria atacar o filho desde o início da produção de sangue dele. Trocar o sangue todo do neném? Também não. Combinado? Vamos em frente. Outro para vocês resolverem. Mais simples, discursivo. Você vai escrever suas respostas. Em sua primeira gestação, uma mulher deu à luz um menino saudável. O segundo filho, também do sexo masculino, teve eritroblastose fetal, ou ADHRN. Letra A. Considerando o fator RH, construa o heredograma da família, especificando os genótipos da mulher, do marido e dos 2 filhos. Letra B. Explique por que a DHRN pode ser prevenida aplicando-se soro anti-RH na mãe, no máximo até 72 horas após o parto. Fácil. Resolve e a gente já volta. Isso aí, gente. Olá. A mãe e o pai, a mãe é negativa, é risinho, é risinho. O pai é positivo, ele é risão, alguma coisa. 2 filhos homens, onde os 2 causaram a sensibilização da mãe. Os 2 são positivos. Se eles são positivos, os 2 têm a risão para ser positivo.
mas a mãe só pode fornecer Rzinho. Então, os dois têm que ter Rzinho. Letra A respondida. Letra B. O soro anti-RH aplicado na mãe, após o parto, eliminará as hemácias do filho, impedindo que a mãe seja sensibilizada. Então, ela não vai ser sensibilizada, não vai produzir antipositivo. A aplicação do soro deverá ser repetida a cada nascimento de crianças RH positiva. Lembra o exemplo dos meus filhos. O primeiro era positivo, soro. Segundo positivo, soro também. Combinado? Continuando a conversa. Olha só, um novo caso. Falando daquele texto que eu trouxe para vocês no início da aula de hoje. O do efeito Bombaim. Por que esse nome? Porque na Índia, principalmente na cidade de Bombaim, é o lugar no mundo onde tem mais casos desse tipo sanguíneo. Enquanto aqui a gente tem mais de, numa probabilidade menor do que 1 para 1 milhão, então a cada 1 milhão de pessoas, uma tem o efeito Bombaim, lá é 1 para 10 mil. Cada 10 mil pessoas, uma tem o efeito Bombaim. Ele é muito mais comum. Para nós aqui ele é raríssimo. O que acontece? Olha só como é que é o caminho no sangue da gente. Nós temos uma substância precursora, uma matriz, que tem um alelo Hzão que cria uma enzima. E essa enzima transforma essa matriz numa proteína H, no antígeno H. E aí o Izão A ou o Izão B transforma a proteína H em A ou em B. Se você não tiver o Izão A nem o Izão B, você tiver Izinho, você não transforma essa proteína H e você vai ser sangue zero, ou popularmente chamado de O. Então, transformou a H em A, você é sangue A. Transformou a H em B, você é sangue B. Não transformou, você é sangue zero. Combinado? Isso quando está tudo normal. As pessoas que têm Hzinho no lugar do Hzão, o que acontece? A substância precursora não é transformada na proteína H. Por quê? Porque não tem a enzima que faz essa transformação. Não tendo proteína H, o Izão A e o Izão B não transformam isso em A ou em B, porque não existe a H que seria transformada. E aí, se você não tem nem A nem B, os testes de sangue vão identificar o quê? Você como sendo zero. Só que, na verdade, você não é zero. Você não tem o H que viraria A ou B. Então, você pode ser A ou pode ser B. Você só não transforma isso porque você tem o Hzinho. Então, quando a gente vai fazer testes para grupos sanguíneos, a gente tem que testar antipositivo, para saber se é positivo ou negativo. Anti-A, para saber se é A, B ou AB. Anti-B, também. E a gente tem que testar anti-H. Por quê? Se você testar o anti-A e der negativo, e o anti-B e der negativo, quer dizer que você não tem A e não tem B. Então você é zero, correto? Aí eu testo o anti-H. Porque se você tiver o H, você é zero. Se você não tiver o H, você é falso zero. Você está nesse grupo aqui. 11 famílias no Brasil, você pertenceria a elas. Combinado? Então, testei o H, deu negativo para o H, efeito Bombaim. Testei o H e deu positivo, então é um zero de verdade. Combinado? Só afeta transfusões sanguíneas, as pessoas vivem normal. O problema é que é um sangue raro, difícil de conseguir transfusão. Próximo passo, anemia falciforme. Essa doença é muito interessante, gente. Eu vejo como um caminho evolutivo para nos proteger. O que acontece? As nossas hemácias têm formato de disco, achatado dos dois lados. Mas algumas pessoas têm uma alteração genética que muda o formato da hemoglobina e as hemácias ficam com formato de foice. Por isso o nome anemia falciforme. Essas hemácias têm uma dificuldade de transportar oxigênio, mas o parasita da malária não entra nelas. Então, quem vive na América do Sul ou na África, onde a malária é muito comum, é naturalmente resistente à malária por uma mudança de formato nas suas hemácias. Gera um prejuízo no transporte de oxigênio, mas gera um lucro ao se evitar uma doença muito forte, muito letal. Que interessante isso. Então, seria uma forma de defesa natural contra isso.
Só que é uma defesa genética. Porém, tem 3 maneiras de a gente olhar para a anemia falciforme. Olha aqui elas. Primeiro, quem tem o alelo azão 2 vezes, ou seja, é homozigoto para o azão. Azão, azão. Eritrócitos normais, ou seja, glóbulos vermelhos, eritrócitos, redondos, achatados dos 2 lados. Transporta oxigênio normalmente, mas pega a malária. S-zão, S-zão. O alelo responsável pela hemoglobina mutada, transformada, e a hemácia, os eritrócitos, em formato de foice. Vai ter uma anemia severa, dificulta a sobrevivência. Então, S-zão, S-zão, sobrevive raras vezes, tem que fazer muita transfusão sanguínea. Agora, quem tem um alelo de cada, tem um alelo azão e um alelo S-zão, tem o equilíbrio entre resistência à malária e transporte de oxigênio. Tem levemente anemia, mas é resistente à malária. E olha só que interessante, parte dos eritrócitos são normais e parte em foice. Então, quem que está mais habitado para viver nessas florestas americanas e africanas? Esse aqui, que é o heterozigoto. Ele consegue transportar oxigênio com uma certa qualidade e ser resistente à malária. Interessante? Esse transporta oxigênio bem, mas é sensível à malária. Esse transporta oxigênio mal, mas é totalmente resistente à malária. O equilíbrio está aqui. O equilíbrio é o caminho do meio, gente. O vigor do híbrido, o heterozigoto, traz qualidades dos 2 lados. Maravilha? Vamos resolver alguns problemas ligados a isso, anemia falciforme. PUC do Rio Grande do Sul. A cadeia normal da beta-globina, da hemoglobina humana, é codificada pelo alelo azão. Na anemia falciforme, a cadeia da beta-globina encontra-se alterada em decorrência de um alelo mutado, o alelo S-zão. Essa alteração faz com que a hemoglobina forme agregados, causando deficiência nas células vermelhas do sangue. Em regiões onde a malária é endêmica, verificou-se que portadores do alelo S-zão possuem boa proteção contra ela, pois conseguem degradar com rapidez os eritrócitos infectados pelo parasita. Nas regiões onde há presença de malária e de anemia falciforme, portanto, indivíduos. Agora vocês vão fazer o quê? Marcar verdadeiro ou falso. Portanto, indivíduos homozigotos azão-azão são os que possuem mais vantagens na população, pensando em lugares endêmicos, lugares que possuem malária. Portanto, indivíduos heterozigotos azão-S-zão apresentam anemia falciforme e malária. Portanto, indivíduos heterozigotos azão-S-zão resistem à malária com facilidade. Portanto, indivíduos homozigotos S-zão são afetados pela anemia falciforme. Analisa elas, lembra do que eu te falei no slide anterior? Marca se é verdadeira ou falsa e eu já retorno.
Tranquilo, né? Acredito que você conseguiu fazer o seguinte. Azão, mais vantagens na população? Gente, é um lugar que tem malária. Você tem que ser resistente à malária. Azão e Cisão apresenta anemia e pega a malária? Tem o Cisão, tem resistência. Azão e Cisão resistem à malária com facilidade? Sim. Cisão e Cisão são afetados pela anemia? Sim. Olha como é que fica. As duas primeiras falsas, as duas últimas verdadeiras. 3 doençazinhas para a gente pensar, né? Interessante. Fechando a aula de hoje, galera. Tipagem sanguínea bem feita evita problemas. Então, uma tipagem sanguínea mal feita, eu tenho diagnósticos ruins, eu posso causar uma morte por uma transfusão errada. Tipagem soro após o parto evita doença hemolítica do recém-nascido. Sangue da mãe, bem tipado, sangue do filho bem tipado, eu sei se eu devo usar o soro ou não e evito problemas nas próximas gestações. Atenção nas transfusões com falso zero. Não posso passar qualquer sangue para alguém que é falso zero. Eu tenho que passar somente sangues falso zero de um para o outro. Porque existe anticorpo anti-H. E aí esse cara vai morrer na transfusão. Anemia falciforme pode ser letal, mas gera resistência contra a malária. Quando que ela é letal? Homozigoto. É cisão, problemas. Vai ter problemas com anemia. Certo? E aquela dica de sempre. Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado. Mantenha uma rotina saudável. Obrigado por estar comigo nessa aula. Desejo que todos fiquem bem e até a próxima aula.